Oi meninas, tudo bem? Oi mãezinhas. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, ó, amamentando e vou contar um pouquinho da minha experiência com relação à amamentação e também vou dar algumas dicas super bacanas para aquelas mãezinhas que estão querendo amamentar, mas que estão sofrendo com isso. A minha experiência com a amamentação, desde a maternidade, desde a primeira pega, foi muito dolorosa. Foi muito difícil para mim, desde o... Eu assim, não desde da primeira vez que ele pegou em si, mas quando ele começou a amamentar, eu não sabia exatamente qual que era a posição correta, como que a pega deveria ser feita, exatamente. Por mais que a gente lê, por mais que ensinam a gente, quando o neném abocanha, quando o neném pega, né, ali no mamilo, é uma experiência entre você e o neném. A maneira que ele vai pegar é a maneira que você vai colocar na boquinha dele. E normalmente, mãezinha de primeira viagem não tem experiência, né, de amamentar. Então, essa pode ser uma situação muito complicada, pode ser uma situação de muita dor, né, uma experiência de muita dor, e foi assim comigo. Na maternidade, o JM ele começou a amamentar e sempre amamentou bem, só que aconteceu, ele pegava de forma incorreta e eu não sabia. Então machucou muito, muito a ponto de formar machucado mesmo, de formar casca. E eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia que estava errado e eu sofria muito toda vez que eu ia amamentar. Eu gemia de tanta dor quando ele pegava, depois amenizava, só que depois eu ficava morrendo de dor. E aí, como eu tive uma complicação na minha cesárea, eu fiquei mais tempo na maternidade e numa situação que apareceu uma enfermeira nova, uma plantonista, ela acabou me dando algumas dicas como o bebê pegar, né, no mamilo e também me passou o para mim utilizar aquela pomadinha 100% de lanolina. Essa pomada foi muito boa, me ajudou bastante a amenizar, ajudou a começar a cicatrizar, a sair a casquinha, né? Formou uma casquinha. Mas mesmo assim eu continuei sentindo muita dor. Já não era uma dor para pegar. Eu comecei a ter uma outra experiência aqui em casa que de sentir dor em um dos seios no momento em que o JM amamentava e depois também durante o dia quando ele não estava amamentando, então eu sentia muita dor. Então estava sendo algo tão ruim, uma experiência tão chata, que eu pensei em deixar de amamentar e também pensei em utilizar o bico de silicone. E aí, meu esposo leu que o bico de silicone ele não pode ser usado com frequência, né? É só por um período de tempo, porque ele, como que eu posso falar assim, ele pode ser que ele ajude a secar o leite, entendeu? Então eu descartei essa possibilidade, porém estava me causando muita dor, estava uma experiência muito ruim. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, sobre dor, e aí eu li que não é normal a mamãe sentir dor no momento da amamentação. Então dor não é uma coisa normal. E aí eu li que tem uma bactéria que chama a candíase. Então eu li que o neném pode ter essa bactéria na boquinha por vários fatores, por conta da imunidade dele, se foi utilizado antibiótico e também se foi no parto normal, se o neném nasceu de parto normal e no parto ele pode contrair a candíase. Porém, eu não tive parto normal, só que eu utilizei muito antibiótico em casa e na maternidade por conta da minha complicação na cesárea. E o que acontece? Eu acredito que por conta disso, eu acredito que pode ser que ele tenha tido essa bactéria na boquinha. Por quê? Uma das características dessa bactéria é que ela passa para os seios da mãe e a mãe sente muita dor, como se fosse agulhadas enquanto amamenta e depois. Então, assim, já imaginam que é uma experiência muito terrível. Sentir agulhadas nos seios enquanto a gente amamenta é algo terrível. E aí eu continuei lendo
e alguns métodos para combater isso é com uma pomada, anistatina. Você pode passar anistatina nos seios. E também nesse site, quando eu li, falava uma coisa muito interessante, falava da limpeza nos seios com bicarbonato de sódio. Então é essa dica que eu quero dar para vocês hoje, para a mamãe que esteja sofrendo com esse mesmo problema. Como que eu utilizei o bicarbonato? O bicarbonato ele deve ser utilizado da seguinte maneira: você vai pegar um copo com água, uma xícara de água. Eu coloco uma xícara de água filtrada e uma colher de chá de bicarbonato. Então você vai mexer bem e você vai pegar essa água, você molha no algodãozinho e você vai limpar os seios toda vez antes da amamentação e depois da amamentação. Então você vai fazer uma limpeza antes e depois nos seus seios. E também você vai pegar um paninho e você vai limpar a boquinha do neném. Ela não pode ter uma característica dessa candíase, é aquelas manchinhas brancas que ficam na boca, que parece que o neném acabou de tomar o leite, né? Parece que tá coalhadinho dentro da boca dele. Então a boquinha do neném não pode estar assim. Ela tem que estar bem limpinha. Então você vai utilizar um paninho, vai molhar nessa água com bicarbonato e vai limpar a boquinha do neném toda vez que ele for amamentar. E aí, aí por mim, eu não li, eu vou dar uma outra dica que eu não li. O que eu faço hoje? Eu, além de fazer essa limpeza nos meus seios, a limpeza na boquinha do neném, eu passo o óleo de coco nos meus seios. E tem ajudado muito, porque a gente sabe que o óleo de coco ele é antifúngico e tem várias outras propriedades. Ele também é bom para matar bactéria, para evitar muitas coisas, contaminações. Então eu utilizo ele e, na verdade, foi isso que tem me ajudado. Eu posso falar assim que melhorou 99%, já melhorou por conta disso. Somente de fazer a limpeza e utilizar o óleo de coco. Também você pode continuar usando a lanolina. A lanolina ela é muito boa, mas eu considero o óleo de coco melhor. Eu achei ela muito boa, mas depois que eu utilizei o óleo de coco no lugar da lanolina, eu vi que o resultado foi muito mais rápido, muito mais eficaz. Assim, no mesmo dia que foi feita a limpeza da boquinha dele, a limpeza nos meus seios com bicarbonato, no mesmo dia que eu utilizei o óleo de coco, eu já senti a diferença, já de imediato, é resultado imediato. E conforme vai passando os dias, você vai sentir que toda essa dor vai acabar. Então era essa dica que eu queria dar sobre a amamentação, porque esse momento é um momento para ser prazeroso entre você e o bebê, né, mamãe? Entre você e o bebê, e não é para ser um momento de dor. Qualquer dor que você estiver sentindo, isso não é normal. Por que eu não procurei uma ajuda específica, não fui no médico? Porque nesse momento que nós estamos vivendo, nessa época que está tendo a pandemia, então para ir no médico é mais de urgência, se ocorrer alguma emergência, né? E como isso não era um caso de emergência, eu decidi tratar por mim mesma e também por não ser algo tão grave, né? E pelas minhas características que eu estava sentindo, eu consegui detectar através da internet. Então eu vi um site seguro, vi lá a dica e batia com o que eu estava sentindo. Então eu não achei que era necessário buscar um médico, mas é muito importante. Opa! Só um minutinho. Mas é muito importante você sempre buscar um profissional da área da saúde para te orientar. Aqui apenas é uma dica que deu certo comigo. Cada caso é um caso, então por isso é importante você avaliar o que você está sentindo, como que seu bebezinho está também e levar para um profissional da saúde, tá certo? Mesmo assim, espero que minha experiência possa te ajudar. E se você gostou do vídeo, deixa um like. Deixa aqui nos comentários também. E um beijão, até a próxima.